Você pode ter aprendido sobre o Egito Antigo com múmias em museus, Cleópatra com cara de Elizabeth Taylor, ou aquele professor do ensino médio que sussurrava papiros, como se estivesse revelando um segredo de Estado. Mas a verdade é que ninguém te contou o que rolava quando as tochas se apagavam e as cortinas de linho se fechavam. Porque por trás das pirâmides milenares e das esfinges silenciosas, havia suspiros abafados, amores incestuosos e luxúrias guardadas em sarcófagos dourados. Não estamos aqui para julgar, só para rir, imaginar e, claro, entender. Antes de seguir, se essa viagem no tempo já te pegou pela cintura, deixa o like e se inscreve no canal. Isso ajuda a espalhar essas histórias que a escola teve vergonha de ensinar. E comenta aqui embaixo de onde você está ouvindo essa história hoje. Do sofá, da cama, de dentro de uma pirâmide de travesseiros. Agora feche os olhos e prepare-se para ouvir os sussurros do Egito proibido. Imagine um palácio de pedras quentes cercado por palmeiras balançando no calor sufocante do deserto. No centro, uma cama digna de um show da Beyoncé em Las Vegas, cortinas de linho bordado, almofadas de penas e perfume de mirra impregnado nas paredes. Agora, apague as luzes. Silêncio. Mas nem tanto. O que rolava ali não era exatamente um sono tranquilo. Era o palco do desejo. E não era só entre quatro paredes. O Egito Antigo respirava luxúria. Ao contrário do que muitos pensam, os egípcios não viam o sexo como pecado ou tabu. Na verdade, eles tratavam o ato com a naturalidade de quem come uma tâmara no café da manhã. Havia sensualidade até nos deuses, e isso diz muito. A união entre corpos era vista como celebração da vida, fertilidade e até cosmologia. O desejo era tão sagrado quanto o Nilo. E entre nós, o Nilo transbordava bastante. No coração do palácio, o faraó era tratado como Deus, mas se comportava como roqueiro em turnê dos anos 70. Repleto de esposas oficiais, concubinas e paixões secretas, ele distribuía favores como quem distribui shots em casamento egípcio. E embora tudo parecesse suntuoso e ritualístico, havia muito improviso e muito drama. Porque onde há poder, há desejo. E onde há desejo, há complicações. As noites reais não eram feitas apenas de jantares cerimoniais e harpas ao fundo. Eram recheadas de encontros clandestinos, juras sussurradas atrás de colunas e alianças seladas não por alianças, mas por toques e olhares. E não se engane, não era só sobre prazer. Era sobre influência, controle e sobrevivência. O lençol era também campo de batalha. Enquanto os papiros falavam de guerras e oferendas, o que não se escrevia dizia ainda mais. Afinal, quem ousaria registrar o que a rainha fazia depois do vinho de hibisco? Ou quantos amantes um príncipe teve antes de decidir com quem se casaria? Tudo ficava no ar. Ou, para ser mais exato, entre os panos. O silêncio era parte do jogo. E o mistério também era afrodisíaco. Mesmo os deuses do panteão egípcio tinham suas escapadas. Deuses que engravidavam sombras, ressuscitavam amantes ou se vingavam através de sedução. Era quase um episódio de Game of Thrones, só que com mais areia e menos vergonha. A mitologia egípcia não separava espiritualidade de sensualidade. Era tudo parte do mesmo caldo simbólico. E que caldo! Esse contexto moldava a vida cotidiana. Desde as joias usadas para atrair pretendentes, até os amuletos esculpidos com formas suspeitas, tudo no Egito transpirava desejo em camadas. Literalmente. Linho transparente era moda. Os corpos, expostos sem culpa. O clima, perfeito para não usar quase nada. O calor. Bom, o calor fazia o resto do trabalho. A sexualidade era, portanto, uma linguagem. E os faraós eram fluentes. Não havia espaço para inibição num mundo onde o prazer era visto como presente divino. Mas claro, nem tudo era glória sob o luar do deserto. Entre as delícias dos lençóis dourados, brotavam disputas, traições e ciúmes. Porque o coração humano, mesmo entre os deuses, continua sendo um enigma cheio de areia. E assim, entre histórias abafadas por milhares de anos, fica claro: o Egito sabia amar, sabia desejar, sabia usar o corpo como extensão da alma. E talvez, justamente por isso, tenha deixado um legado que ainda hoje nos fascina e nos intriga. O que foi dito era poderoso, mas o que nunca foi dito é o que mais queima. Falando em queimar,
o Nilo não era o único a transbordar desejos. No próximo tópico, vamos mergulhar nos deuses que não apenas criaram o mundo, mas também fizeram amor com ele. Literalmente. Prepare-se. A mitologia egípcia é tão picante quanto as noites em Luxor. Esqueça o Gênesis. No Egito Antigo, o mundo não começou com uma maçã. Começou com, um ato solitário divino. Segundo a cosmogonia de Heliópolis, o deus Atum criou o universo ao se autossatisfazer sobre o caos primordial. Sim, é isso mesmo que você leu. O mundo nasceu de um prazer solitário. Poético, não? Freud teria um AVC de felicidade com essa simbologia. No início havia apenas escuridão e água. Mas Atum, sozinho e criativo, decidiu que o universo não ia se criar sozinho, ou talvez até fosse. Da sua essência divina, ele gerou Shu, ar, e Tefnut, umidade. A ironia? Ar e umidade foram literalmente filhos do prazer. E assim, de um momento íntimo, nasceu o cosmos. Já começamos com intensidade e fluidez. Isso não era só uma fábula exótica, era ensinamento religioso. O prazer era visto como força criadora, cósmica, ordenadora. Não era pecado, era gênese, e não parava por aí. Os egípcios criaram mitos onde deuses se apaixonavam por suas irmãs, ressuscitavam parceiros picados em pedaços ou disputavam o trono numa guerra de secreções corporais. Eu avisei que era estranho. Pegue o clássico. Ísis e Osíris. Eles eram irmãos, mas também casal. Quando Sete, o vilão da vez, matou Osíris e espalhou seus pedaços pelo Egito, Ísis saiu em missão estilo Missão Impossível versão mitológica. Reuniu cada parte do corpo, exceto uma. Exato, a parte que você está pensando. Mas mesmo assim, ela deu um jeito de engravidar de Horus, com magia e perseverança uterina. Enquanto isso, Sete tentava dominar o trono com estratégias, digamos, inusitadas. Em um dos mitos mais estranhos já registrados, Sete tenta marcar Horus com seu sêmen. Horus, esperto, faz o reverse uno e marca Sete com o próprio. O julgamento final envolve um deus segurando uma tigela de leite e uma de esperma para fazer um teste de paternidade celestial. Maury Povich aprovaria. Essas histórias não eram lidas como pornografia antiga. Elas eram parte da formação simbólica do povo. Os egípcios entendiam que o universo era sexual, emocional e profundamente bagunçado. E se os deuses faziam coisas assim, quem era o padeiro de Tebas para fingir santidade? A vida era desejo, fertilidade e caos. Sempre foi. As celebrações religiosas refletiam isso. Templos eram lugares de louvor e de êxtase. Alguns rituais imitavam o mito da criação com gestos simbólicos nada sutis. Outras cerimônias envolviam música, dança e vinho em proporções perigosas. Em resumo, missa de domingo misturada com rave. E o divino estava na mistura toda. Essa mentalidade não era exclusiva das elites. Até os camponeses conheciam os mitos e se inspiravam neles. Afinal, quem planta e colhe sabe que tudo nasce de um momento fértil. A terra se abre, o rio invade, a vida brota. O Nilo fertilizava o Egito como os deuses fertilizavam o céu. Metáforas físicas para uma filosofia sensorial. É curioso perceber como essa visão contrasta com a repressão que viria depois em outras culturas. Onde outros escondiam o desejo embaixo do tapete, os egípcios bordavam ele nos muros dos templos. Para eles, o prazer era ponte, não pecado. Era sopro vital, não fraqueza. E isso diz muito sobre a liberdade que guiava seus corpos e crenças. E falando em liberdade, no próximo tópico, vamos conhecer as mulheres que não esperavam convite para dominar. Elas chegavam, encantavam, e se você não prestasse atenção, saía da cama com o coração na mão e o trono vazio. Bem-vindo ao reino das rainhas fatais. Se hoje em dia a gente estranha quando um primo beija outro na festa de família, no Egito Antigo isso seria tradição real. Literalmente. Porque entre os faraós, manter o sangue puro era mais importante do que qualquer noção de isso não tá certo, irmão. O amor dentro da própria árvore genealógica não só era aceito, era incentivado. Tipo programa de milhagem, quanto mais próximo, melhor o status. A ideia era simples.
Os faraós eram deuses vivos. E deuses não se misturam com o povão. Então, casar com a irmã era como assinar um contrato divino com direito a buffet. Tutankhamon, o adolescente mumificado mais famoso do mundo, casou com sua meia-irmã. Resultado? Uma linhagem cheia de mistérios, ossos tortos e 2 filhos natimortos, que foram mumificados e enterrados com ele. Fofo, trágico, inquietante. Ramsés II, o rockstar dos faraós, teve mais de 100 filhos. Isso mesmo, 100. Ele parecia viver num eterno episódio de Maurício de Souza. Pai de novo, é claro. E enquanto ele colocava nomes nos pequenos Ramsésinhos, suas esposas, que incluíam irmãs, primas e concubinas, ajudavam a manter a genética dentro dos padrões sagrados. O que na prática significava, se for da família, melhor ainda. Mas não pense que isso era só sobre DNA. Era sobre poder. Casar entre si era blindagem política. Era manter os bens, os rituais e os deuses em casa. Era evitar que o trono caísse na mão de um metido a besta qualquer. Só que às vezes, mesmo com tanto controle, o drama explodia, com direito a assassinato, conspiração e até maldição pós-morte. O Egito inventou o reality show. Só que com sarcófago. Claro, havia exceções. Às vezes, os faraós se apaixonavam por mulheres fora do núcleo real, bailarinas, estrangeiras, sacerdotisas. E aí, o escândalo era tão certo quanto o sol nascer no leste. Mas esses casos viravam lenda, porque nada era mais instável do que o coração de um deus que se deixava levar pelo olhar de alguém que não era do sangue. Luxor que o diga. A coisa era tão levada a sério que até os filhos tinham que manter a tradição. Muitas princesas eram prometidas aos próprios irmãos antes mesmo de aprenderem a andar. E aí você pensa, mas e o amor? A resposta curta? Amor era um bônus, um luxo, como sobremesa em banquete sagrado. O que importava mesmo era a linhagem, o poder e a imagem que seria gravada nos templos. Isso não quer dizer que eles não sentiam. Havia amor, havia paixão. Mas havia também o peso do trono. A cama de um faraó era feita com linho, ouro e toneladas de responsabilidade. Às vezes, o desejo batia mais forte por alguém que não era permitido. E aí, nasciam os segredos, os pecados reais, os escândalos que as estátuas fingiam não ouvir. Se os deuses podiam amar suas irmãs e gerar o cosmos, por que os homens não poderiam fazer o mesmo? Essa era a lógica. Torta, sim, mas poderosa. E tão enraizada na cultura que durou milênios. A diferença? Hoje a gente conta como curiosidade bizarra. Na época, era só terça-feira. Mas sabe o que realmente desequilibrava o tabuleiro? Quando a mulher decidia que não ia esperar o convite. Quando ela tomava o trono, o corpo e o controle da narrativa. Quando, com um olhar e uma pulseira de ouro, virava o jogo e o destino do império. No próximo tópico, vamos abrir as cortinas para elas. As rainhas que comandavam pela cintura e pela cabeça. Você achou que só os faraós eram bons de jogo? Que nada. O Egito Antigo foi, por muitos momentos, o império das rainhas silenciosas e perigosas. Mulheres que não precisavam levantar a voz para fazer exércitos ajoelharem. Bastava um olhar, ou um colar de lápis lazuli estrategicamente pendurado no decote. Se o trono era dos homens, a influência era delas. E era sutil como uma serpente. Cleópatra é a mais famosa, claro, mas ela não foi a única. Antes dela, Hatshepsut já tinha vestido a coroa e as calças em pleno século XV a.C. Como mulher no comando, ela enfrentou críticas, sabotagem e até tentaram apagá-la da história depois que morreu. Mas enquanto viva, mandava mais que muito macho alfa do TikTok egípcio, e com mais elegância. E mais delineador também. Essas mulheres entendiam o jogo. Sabiam quando sorrir, quando desaparecer e quando seduzir o sacerdote certo na hora certa. Tinham acesso aos bastidores e dominavam os bastidores. Eram mestres do soft power, da diplomacia de travesseiro e da manipulação política com perfume de lótus. E não se enganem, não era só charme, era estratégia pura. As rainhas consortes, por exemplo, muitas vezes eram mais influentes do que o próprio faraó. Tinham voz nos rituais,
davam pitaco na sucessão e comandavam os haréns como CEOs do prazer. E se o faraó morresse antes da hora? Bem, era ela quem decidia quem seria o próximo. Tudo isso com um leque na mão e um gato no colo. Até mesmo entre as camponesas, havia um grau de liberdade e expressão feminina que assustaria muito o pregador moderno. Mulheres podiam pedir o divórcio, possuir bens e até assinar contratos. Em termos práticos, podiam viver sem marido e com amante se quisessem. O Egito era machista, claro, mas menos do que muito lugar que se diz moderno hoje. E quando o assunto era desejo, essas mulheres não ficavam para trás. Usavam maquiagem para acentuar os olhos, perfumes com feromônios naturais e roupas finas para deixar o linho trabalhar. Sabiam que, às vezes, o silêncio conquista mais que palavras, e que um toque certo podia fazer até sacerdote esquecer a castidade momentaneamente. Não era raro ver rainhas envolvidas em lendas de sedução política. Cleópatra seduziu César e depois Marco Antônio, mas também usou essas relações para garantir proteção a seu povo. Entre suspiros e jantares regados a vinho, ela ditava o ritmo das negociações. Afinal, o corpo era templo e também era arma. Tudo dependia da ocasião. Não que tudo fosse fácil. Muitas dessas mulheres enfrentaram resistência, acusações e até exílios, mas resistiam. E deixavam marcas na história que nem o tempo conseguiu apagar. Porque no final das contas, elas sabiam de algo que muitos homens do poder nunca entenderam: que o controle verdadeiro nem sempre vem da força, mas da presença. Assim, entre véus, cabelos trançados e olhos delineados, essas mulheres costuraram seu legado. Com graça, veneno e inteligência. Eram a tempestade disfarçada de brisa, a serpente vestida de seda, e talvez por isso sejam tão lembradas, mesmo quando tentaram apagá-las. E já que falamos em sedução, no próximo tópico vamos abrir as portas do laboratório erótico egípcio. Poções do amor, amuletos sensuais, rituais de desejo e até cebolas encantadas. Sim, o Egito sabia apimentar até o impossível. Se hoje em dia o pessoal aposta em apps de relacionamento, no Egito Antigo o Tinder era feito de mirra, suor e cebola. Sim, cebola. A sensualidade egípcia não vinha de flores e chocolates, mas de rituais, perfumes sagrados e uns amuletos que fariam qualquer loja esotérica de hoje parecer cafeteria vegana. Sedução era ciência. E mágica. E os dois juntos, com cheiro forte. Comecemos pelos perfumes. O Egito era a capital mundial do cheirinho bom. E não era pouca coisa. Os óleos corporais eram feitos com flores raras, resinas exóticas e até gordura de animais escolhidos a dedo. Os corpos eram untados como se fossem obras de arte. Aliás, provavelmente eram. Brilhar sob a luz das tochas era quase um código secreto de "vem comigo". Os aromas não eram só cosméticos, eram feitiços. Acreditava-se que certos cheiros atraíam deuses, despertavam paixões e afastavam rivais. As mulheres egípcias colocavam cones de cera perfumada sobre as cabeças durante as festas. Conforme derretiam, liberavam fragrâncias afrodisíacas. Resultado, uma mistura de sensualidade, suor e quero mais. E os amuletos? Ah, os amuletos. Tinha um para cada ocasião. Atrair o ex, seduzir o vizinho, fazer o marido esquecer a amante e até para garantir uma noite produtiva. Eram entalhados em pedras preciosas e muitas vezes tinham formas anatômicas bastante literais. E sim, eram usados com orgulho. Como quem carrega uma miniatura do próprio desejo no bolso. O povo também recorria aos papiros mágicos. Feitiços com instruções específicas para atrair alguém. Tipo um manual de conquista egípcio, com direito a ingredientes exóticos e frases de efeito. Um deles mandava o mago escrever o nome da pessoa amada num pedaço de papiro, colocá-lo numa tigela de leite de cabra e recitar versos poéticos sob a lua. Netflix nem sonhava com isso. E a cebola? Bom, dizem que ela era usada como afrodisíaco e símbolo de fertilidade. Algumas mulheres colocavam cebolas debaixo do travesseiro para atrair bons sonhos, ou bons parceiros. Outras faziam elixires com alho e vinho para esquentar o sangue. Resumindo, o primeiro date podia ter cheiro de ensopado, mas terminava bem. Além disso, havia os rituais de oferenda a Hathor, deusa do amor, da beleza e da música. As pessoas iam aos seus templos para dançar,
cantar e pedir uma forcinha no departamento emocional. Os sacerdotes ofereciam bebidas doces e flores em troca de favores amorosos. Um tipo de pedido no altar com glitter e incenso. E não era só o povo que fazia isso. Nobres, rainhas e até faraós tinham seus rituais secretos de sedução. Alguns esfregavam óleos específicos antes de encontros. Outros carregavam palavras encantadas no cinto ou recitavam versos durante o ato, não exatamente para impressionar, mas para garantir que o divino participasse da noite também. O desejo, para os egípcios, era uma energia, algo que podia ser guiado, amplificado e até invocado. Não era vulgaridade, era alquimia emocional. E talvez seja por isso que eles ainda nos fascinam, porque tratavam o prazer como arte, e a arte como feitiço. E já que entramos nesse clima de feitiços e contratos mágicos, que tal descobrir como o casamento funcionava por lá? Dica: era menos com amor e mais com cláusulas. No próximo tópico, você vai ver como os egípcios transformaram o amor em acordo, e o acordo em armadilha romântica. Você já ouviu alguém dizer casamento é coisa séria? No Egito Antigo, era tão sério que parecia a abertura de empresa. O matrimônio era, antes de tudo, uma negociação. Tinha contrato, cláusulas, testemunhas e às vezes até multa por infidelidade. O amor? Bom, se viesse depois, sorte sua. Se não viesse, o papiro não tinha devolução. A prioridade era proteger patrimônio. E o trono, claro. Casar era como assinar uma parceria com a vida. A noiva trazia dote, o noivo garantia segurança. O documento deixava claro quem fazia o quê e quem ficava com as galinhas em caso de separação. Era menos felizes para sempre e mais, você cuida da casa, eu das plantações e a gente vê no que dá. Romântico como um extrato bancário, mas funcional, muito funcional. E sim, havia casamento por amor. Mas isso era tipo aurora boreal no deserto. Raro, bonito e difícil de explicar. A maioria dos casamentos acontecia por arranjo, conveniência ou tradição. O que não impedia que lá pelas tantas surgisse um olhar trocado com a vizinha ou uma escapada com o escriba da esquina. O coração, afinal, nunca foi bom em seguir contratos. Mulheres egípcias, no entanto, não eram prisioneiras desses arranjos. Elas podiam pedir o divórcio, exigir compensação e até recuperar o que trouxeram ao casamento. Era mais direito do que muita gente tem hoje com papel passado e selfie no altar. Elas sabiam que compromisso não é cativeiro. E tinham leis para provar isso. Mas como tudo no Egito, nem tudo era preto no branco. Às vezes, a cama oficial era fria e o coração batia em outro lugar. E aí começava o jogo dos encontros secretos, das cartas escondidas, dos poemas sussurrados sob as estrelas. O casamento era o contrato, mas o amor escapava como areia entre os dedos. E era isso que o tornava tão perigoso e tão procurado. Nos bairros populares, era comum ver jovens trocando presentes simples como flores, colares ou pães especiais para dizer "gosto de você". Isso não entrava nos registros oficiais, mas ficava gravado nos olhos. E nos papiros de poemas que sobreviveram ao tempo. Porque amar sem contrato também era parte da vida egípcia. Só que mais arriscado e mais verdadeiro. A verdade é que o casamento egípcio era mais honesto do que muita jura de amor moderna. Não prometia eternidade. Prometia praticidade. Você me respeita, eu te sustento. E quem sabe a gente se apaixona no processo. Se não funcionar, cada um com seu caminho. E sua cebola mágica de volta para debaixo do travesseiro. Ainda assim, havia quem sonhasse. Quem acreditasse na faísca além do contrato. Quem, mesmo amarrado ao dever, se entregava ao desejo. Esses eram os mais perigosos e os mais trágicos. Porque nada bagunça mais um império do que um amor que não devia acontecer. Ou pior, que nunca aconteceu, mas foi sentido até o fim. Então, não se engane. Mesmo num mundo de papiros e cláusulas, os egípcios sabiam o peso de um toque, o risco de um olhar, o abismo de um "e se?". E talvez por isso, escondessem seus desejos em mitos, feitiços e músicas que ninguém mais cantava. Mas todo mundo entendia. Amor era outra coisa. E era justamente essa outra coisa que virava poesia. E já que falamos de mitos, no próximo tópico você vai descobrir que os deuses do Egito estavam longe de ser exemplos de comportamento.
Prepare-se para traições cósmicas, ciúmes divinos e uns encontros que fariam até novela mexicana parecer discreta. Se você acha que sua família tem drama, é porque não conheceu os deuses do Egito. Eles não só criaram o universo, também criaram a arte de transformar relações em tragédia cósmica com pegada novelesca. As tretas da Netflix parecem episódio piloto perto do que rolava entre Ísis, Osíris, Sete e companhia. E o mais bizarro? Tudo isso era levado a sério. Era religião. Era verdade. E era um caos deliciosamente divino. Comecemos pelo casal mais famoso do panteão. Ísis e Osíris, irmãos, amantes, protetores do Egito, unidos pelo amor e separados, literalmente, pela inveja de Sete, o irmão ciumento que decidiu picotar Osíris como se estivesse fatiando tomate para o jantar. Ísis, persistente, recolheu cada pedaço do amado. Menos um. Sim, aquele mesmo, o mais difícil de achar. Mas Ísis era multitarefa, bruxa, engenheira e romântica incurável. Construiu um falo de ouro, ressuscitou Osíris por tempo suficiente para gerar um filho e deu à luz Horus. Detalhe, tudo isso enquanto fugia do tio assassino. É o tipo de mãe que você não vê na novela das 9, mas deveria. Amor, vingança, necromancia e parto divino. Gente, esse roteiro se escreve sozinho. E aí temos Horus e Sete numa das disputas mais bizarras já registradas. Em vez de resolverem na porrada, como todo deus guerreiro faria, eles entraram numa batalha de esperma. Sim, Horus e Sete tentaram se dominar usando o sêmen mágico. Uma espécie de quem marca quem do além. Com direito a tigelas, receitas esquisitas e julgamento final no tribunal dos deuses. E você achando que a mitologia grega era estranha. Essa galera também curtia relações complicadas. Deuses se apaixonavam por irmãs, mães, sombras e até por suas próprias criações. Bastet, a deusa felina, oscilava entre a ternura e a fúria com o humor de um gato em dia quente. Hathor, deusa do amor, às vezes virava uma leoa assassina enviada para destruir a humanidade. Um date com ela era literalmente ou beijo ou morte. A ideia era clara. Se os deuses sentem ciúmes, desejo, raiva e saudade, então os humanos não estão sozinhos. Era uma forma de explicar o caos da vida usando o caos do céu. Se o mundo era instável, era porque lá no alto também havia brigas de família, mágoas mal resolvidas e amores que ultrapassavam os limites do razoável. E dos laços de sangue. Ou talvez por causa deles. Esses mitos eram passados de geração em geração como forma de ensinar, ou talvez apenas de entreter. Tipo uma rádio egípcia cheia de fofocas cósmicas. Os templos ilustravam esses contos com cenas intensas, às vezes perturbadoras, às vezes questionáveis. Tudo isso para dizer: Deus também ama. E às vezes, ama mal pra caramba. É interessante como, mesmo na figura divina, o amor era retratado como algo incontrolável. Algo que faz você cruzar desertos, reconstruir cadáveres ou entrar em guerras mágicas só por orgulho. Não havia nada puramente celestial. O céu era um espelho distorcido da terra. E no reflexo, víamos nós mesmos, só que com coroas e poderes cósmicos. Se esses deuses vivessem hoje, estariam em capas de revista de fofoca espiritual. Exclusivo. Ísis reconstrói ex com partes espalhadas e engravida com magia. Sete confessa a tentativa de dominação espermática. E os humanos, claro, seguiriam rezando para eles. Porque no fundo, não queremos deuses perfeitos. Queremos deuses que sangram como a gente. E falando em imagens fortes, no próximo tópico vamos descer dos céus para dentro das tumbas, onde alguns artistas egípcios decidiram eternizar cenas que nenhum professor de história teve coragem de mostrar. Prepare-se para conhecer os grafites eróticos das paredes e a iconografia mais ousada da antiguidade. Se você acha que o Egito era só faraó sério olhando para o horizonte com pose de CEO do Nilo, prepare-se para ter suas pirâmides abaladas, porque enquanto os nobres encomendavam túmulos gloriosos com estátuas envernizadas e inscrições divinas, os operários de Deir el-Medina, a vila dos artesãos reais, tinham outra abordagem: o bom e velho rabisco erótico na parede. Versão egípcia da arte de banheiro público, só que milenar. Esses artistas viviam isolados, bem alimentados e rodeados por imagens sagradas todos os dias. Resultado?
um acúmulo de tensão que escapava nas pausas do trabalho. E eles deixaram seu legado em forma de grafites que vão de piadinhas visuais até cenas, digamos, detalhadas. Muita posição, muita criatividade e zero filtro. O Louvre não mostra, mas a rocha mostra tudo. Na chamada Tumba da Tentação, ou pelo menos é assim que a internet batizou, existem desenhos de figuras humanas em atos explícitos, com expressões de prazer e gestos anatômicos dignos de manuais ilustrados. E não eram só homens e mulheres. Havia representações de múltiplos parceiros, situações cômicas e um ou outro desenho que nem os arqueólogos sabem explicar direito. Ou fingem que não sabem. Essas imagens serviam como catarse, crítica social e até sátira religiosa. Alguns estudiosos acreditam que certos grafites faziam piada com líderes da vila, ou até com os próprios deuses. Era como se os egípcios dissessem: se todo mundo morre, então podemos rir no caminho. Um lembrete de que nem todo hieróglifo é sério. Alguns são, bem, safados. E não eram apenas rabiscos improvisados. Algumas dessas cenas tinham capricho artístico, proporção, movimento, perspectiva, como se os artistas tivessem guardado sua melhor técnica para quando ninguém estava olhando. Isso mostra que o prazer visual também era valorizado. A nudez era natural. A provocação, um direito ancestral. Cancelamento, só por múmia ressentida. Mas por que registrar isso nas tumbas que supostamente eram sagradas? Simples. Para os egípcios, o além-vida era uma continuação da existência, e ninguém queria passar a eternidade entediado. Então, além de comida e joias, por que não levar um pouco de diversão? Talvez uma lembrança de noites engraçadas, ou picantes, ou muito, muito confusas. Também há papiros com ilustrações do chamado erotismo de Turim, uma espécie de Kama Sutra egípcio, só que com mais mitologia e menos sutileza. Mostra cenas em sequência com posições variadas, rostos sorridentes e frases que os tradutores preferem suavizar. Mas quem lê nas entrelinhas entende. Aqueles desenhos falavam direto ao fogo da alma. Nada disso era marginal. Era parte da vida. A arte erótica egípcia revela uma sociedade que entendia o desejo como motor criativo. Não era vergonha. Era expressão. Era protesto. Era saudade. Era o equivalente milenar de dizer: a vida é curta, então aproveita até nas paredes. E eles aproveitaram. É curioso pensar que as mesmas mãos que entalharam os deuses nas colunas do templo, à noite rabiscavam sacanagens nas paredes dos dormitórios. Não por desrespeito, mas por equilíbrio. Porque até a eternidade precisa de humor, e libido, e boas histórias para contar no pós-vida, enquanto se toma cerveja com Ra num sofá de nuvens. E já que falamos em festas e exageros, no próximo tópico você vai entrar nos rituais mais selvagens da antiguidade. Festivais de fertilidade, onde vinho, dança e impulsos carnais corriam soltos, e onde o sagrado se misturava com o suado sem cerimônia nenhuma. Imagine uma mistura de carnaval, cerimônia religiosa e uma festa pagã onde ninguém, absolutamente ninguém, voltava para casa do mesmo jeito. Bem-vindo aos festivais de fertilidade do Egito Antigo. O povo reunido sob o sol escaldante ou sob a lua cheia, com música, dança, vinho doce e corações disparados. As roupas eram leves, os sorrisos soltos, e o juízo, deixado em casa, trancado a 7 chaves. Esses eventos celebravam a vida, a colheita, os deuses do prazer e o poder criador do corpo. Os mais populares eram dedicados a deuses como Hathor, rainha da beleza, da música e da embriaguez sensual, e Bastet, a deusa felina que ia do ronronar ao rugido com uma taça de vinho. Eram festas abertas, inclusivas e intensas, de dar inveja a qualquer festival moderno. Durante o festival da inundação do Nilo, por exemplo, a alegria era tanta que era quase pecado ficar sério. Todos agradeciam pela fertilidade das águas, com rituais que envolviam dança, oferendas e encontros bastante animados. Nada de silêncio e oração contida. O divino era celebrado com o corpo em movimento. E o vinho? Mais presente que sacerdote. Os registros falam de caravanas que percorriam o rio em barcos decorados, onde músicos tocavam liras, tambores e flautas, enquanto sacerdotisas dançavam com véus ao vento. E não pense que era só um show, era uma cerimônia real.
uma tentativa de despertar os deuses, fertilizar a terra e lembrar a todos que a vida é breve e prazerosa, quando bem celebrada. Entre os convidados estavam agricultores, comerciantes, nobres e até o faraó, todos nivelados pela excitação coletiva. Era uma suspensão da ordem. Por um dia ou vários, as regras davam lugar ao instinto. Alguns historiadores comedidos chamam de libertação ritual. Os mais honestos chamam de festa onde o Egito inteiro se soltava. A sexualidade nesses rituais não era profana, era divina. Havia um entendimento de que o prazer unia o humano ao sagrado, que o êxtase não era apenas carnal, mas também espiritual. Um orgasmo era, de certa forma, uma pequena morte e um pequeno renascimento. Era o corpo dizendo, estou vivo, e os deuses respondendo, então, dance. As mulheres participavam ativamente, maquiadas, perfumadas e com roupas finas que deixavam o linho trabalhar. Algumas recitavam cânticos, outras dançavam como se o templo estivesse em chamas. Muitas eram sacerdotisas de Hathor ou Bastet, especialistas na arte de encantar, e encantavam. Com os olhos, com os gestos, com o riso. Era magia em forma de festa. E havia, claro, excessos. Gente que exagerava no vinho, casais improvisados, propostas indecentes feitas ao pé do altar. Mas ninguém fingia pureza. Ali, todo mundo era humano. E ser humano era permitido. O templo não julgava. O Deus não punia. Era só mais uma noite entre o desejo e o Nilo. Esses festivais eram como válvulas de escape de um mundo onde tudo era controlado, contado e esculpido em pedra. Era a chance de respirar, suar, sentir, de esquecer a morte, a guerra e os contratos matrimoniais. De lembrar que o corpo também é templo, mesmo que às vezes pareça mais um clube noturno com incenso. Mas depois da festa, vem o vazio, a ressaca emocional, a saudade do que não se pode repetir. E no próximo tópico, vamos mergulhar nas dores do amor egípcio. Porque até quem dançava nos barcos do Nilo podia dormir com o coração partido. A gente fala muito de deuses, orgias cerimoniais e perfumes mágicos. Mas pouco se fala do que acontecia quando o amor dava errado. Sim, egípcios também levavam fora. Também sofriam. Também escreviam bilhetes que nunca entregavam e encaravam o teto da cabana como se a palha pudesse responder alguma coisa. O coração partido é tão antigo quanto o próprio papiro, e tão cortante quanto uma adaga de bronze. Nos arquivos de poemas egípcios, há versos de partir a alma. E não são metáforas exageradas. Um escriba anônimo certa vez escreveu: minha alma se ergue e se afunda, como um barco no Nilo sem vela. Tradução livre. Ela me deixou no vácuo e agora tô à deriva emocional. Outro escreveu: meus olhos procuram por ti, mas tudo que vejo é areia. Dá pra sentir o baque, né? Nem precisa saber hieróglifo. E esses sofrimentos não escolhiam classe social. Desde servos até membros da elite, todos podiam ser atingidos por um amor que não vingava. Um olhar ignorado no festival, uma promessa esquecida após o vinho, um caso de paixão unilateral por alguém já casado com 3 irmãos. Era o tipo de drama que nem os deuses se metiam. Ou talvez se metessem só pra piorar. Não faltavam feitiços para curar ou reconquistar. Gente que enterrava fios de cabelo, sussurrava palavras proibidas ou queimava amuletos aos pés do templo. Mas nem sempre funcionava. O desejo pode ser invocado. O amor, nem sempre. E o desespero de quem ama sozinho parece ecoar ainda hoje nas paredes silenciosas de tumbas esquecidas. E aí vem o grande dilema: esquecer ou continuar esperando? Alguns escreviam cartas e guardavam com oferendas, como se um dia o destinatário fosse lê-las no além. Outros deixavam presentes discretos no jardim da pessoa amada. Uma flor, um pão trançado, um frasco de perfume. Pequenas tentativas de dizer: ainda penso em você, mesmo que finja que não. As mulheres também sofriam e escreviam. Um poema perdido retrata uma moça que se recusa a comer, a dormir e até a sair de casa porque o amado não voltou da colheita. Ou pior, voltou com outra. O texto termina com ela dizendo que o sol não tem mais gosto. Você sabe que o luto tá sério quando até o sol perde o sabor. É interessante pensar que numa cultura que exaltava o prazer, a fertilidade e a sensualidade, havia espaço e respeito para a tristeza amorosa.
não como fraqueza, mas como parte da jornada. Sentir dor era sinal de que se amava de verdade. Era nobre, humano, digno de ser escrito nos muros da memória. E assim, eles escreviam. Às vezes, o amor era impossível desde o início. Um camponês apaixonado por uma filha de escriba. Uma sacerdotisa que não podia amar. Um guerreiro que nunca voltava. E ainda assim, o coração insistia. Porque mesmo rodeado de deuses e regras, o sentimento é rebelde. E nada é mais revolucionário do que amar sabendo que pode doer. Os egípcios aceitavam isso. Choravam, cantavam, escreviam e seguiam. Não apagavam a memória, enterravam com honra, como uma oferenda que o tempo não toca. Talvez por isso o Egito tenha nos deixado tantos relatos íntimos, não para se mostrar, mas para lembrar que sofrer também é viver. E se o sofrimento une mais do que o prazer, então prepare-se. No próximo tópico, vamos entrar onde poucos ousam. Os quartos secretos dos palácios, onde concubinas dividiam lençóis, silêncios e estratégias. Porque ali, o desejo era tanto uma bênção quanto uma sentença. A alcova de um faraó não era só um lugar de descanso, era uma arena política. Ali não se dormia apenas com o corpo, mas com os olhos atentos, o coração fechado e a mente afiada. O linho era fino, o vinho era doce e os segredos pesavam mais que qualquer coroa. Enquanto o povo rezava nos templos, era entre os travesseiros de penas que se decidia o futuro do império. Cada detalhe da Câmara Real era pensado para seduzir. Lâmpadas a óleo lançavam sombras dançantes nas paredes douradas. O ar cheirava a mirra, incenso e expectativa. Almofadas espalhadas pelo chão criavam um cenário digno de um clipe da Beyoncé dirigido por Tutankhamon. Mas não se engane, por trás da estética sensual havia jogos perigosos acontecendo. De olhos fechados e punhais invisíveis. O harém real não era uma orgia constante como muitos imaginam. Era uma instituição organizada, quase militar. Cada concubina tinha seu lugar, sua função, seu horário com o rei. E a hierarquia era rígida, da favorita à esquecida. Todas sabiam que uma palavra dita na hora errada podia significar o fim. E não o fim metafórico, o fim mesmo. Ser escolhida pelo faraó era glória e condenação. A beleza podia abrir portas, mas mantê-las abertas exigia muito mais. Inteligência, estratégia e uma habilidade sutil de ler silêncios. Algumas concubinas tornaram-se influentes conselheiras. Outras viraram mães de herdeiros. Muitas, no entanto, foram esquecidas, perdidas entre véus e promessas vazias. As disputas internas no harém eram dignas de Game of Thrones. Intrigas, alianças, espionagem com o nível de uma novela das 9, escrita por sacerdotes com tempo livre, presentes envenenados, rumores espalhados por serviçais e até assassinatos disfarçados de acidentes noturnos. Se o trono era cobiçado, o colchão que levava até ele era campo minado. E o faraó? Bem, ele dormia cercado por tudo isso. Mas será que dormia mesmo? Entre banquetes, obrigações religiosas e sessões de julgamento, sobrava pouco tempo para paixões verdadeiras. Alguns relatos sugerem que muitos deles viviam solitários, mesmo cercados de corpos, porque o poder isola. E o desejo, quando vira rotina, perde o gosto. Ainda assim, havia momentos de conexão. Olhares que atravessavam o protocolo. Risos partilhados entre goles de vinho de tamareira. Mãos que se tocavam com ternura, mesmo sabendo que nada daquilo duraria. Era nesses pequenos gestos que se escondia o amor real, secreto, proibido e, por isso mesmo, inesquecível. Algumas mulheres entraram para a história não pelo corpo, mas pela mente. Favoritas que influenciaram decisões políticas, que protegeram filhos ilegítimos, que evitaram guerras apenas com uma conversa ao pé da cama. Elas não tinham títulos oficiais, mas moviam impérios com um sussurro. Rainhas sem coroa. Sacerdotisas do jogo emocional. A alcova, portanto, era um microcosmo do Egito. Luxuosa, complexa, cheia de jogos silenciosos e mistérios escondidos nas dobras dos lençóis. Era ali que o desejo se misturava ao medo, e o prazer se tornava ferramenta de poder. Uma dança sem música onde o último passo poderia ser fatal.
E se você achava que essas mulheres eram apenas passivas? No próximo tópico, vamos mergulhar na mente da mais lendária de todas, Cleópatra. A mulher que virou mito não pelo corpo, mas pelo cérebro afiado e pela capacidade de transformar sedução em domínio imperial. Cleópatra não era só um rosto bonito pintado com col e cercado de serpentes simbólicas. Ela era um fenômeno, um enigma político, uma estrategista emocional disfarçada de deusa terrena. Enquanto muita gente ainda pensa nela como a mulher que seduziu César, os registros históricos dizem outra coisa. Ela fez Roma se ajoelhar com argumentos e aromas. A beleza chamava a atenção. Mas era a mente que prendia. Ao contrário do que Hollywood vendeu, Cleópatra não tinha feições gregas perfeitas nem uma risada de comercial de shampoo. Dizem que sua presença era magnética, sua voz envolvente e seu domínio do discurso hipnótico. Falava vários idiomas, citava filósofos, debatia com generais. E entre uma fala e outra, deixava no ar aquele cheiro de mirra que fazia o mundo esquecer de respirar. César não caiu de amores por causa de um decote. Caiu porque ela apareceu enrolada num tapete, literalmente, carregando um plano, um pedido de ajuda e uma ameaça velada. Essa mulher não esperava ser salva. Ela construía pontes, alianças e rotas de fuga. Era mais produtora executiva do que princesa. E o Império Romano virou parte do roteiro dela. Depois veio Marco Antônio, o guerreiro viril que todos temiam, menos ela. Cleópatra o conquistou como quem serve um vinho envelhecido, com calma, com classe, com veneno doce. O relacionamento dos dois virou lenda. Festas monumentais, banhos de leite, caçadas simbólicas e noites que, segundo os historiadores, seriam melhor não descrever em detalhes. Obrigado, historiadores, por nada. Mas não se engane, por trás das festas e seduções, havia uma rainha lutando para proteger o Egito. Rodeada de inimigos, ameaçada por Roma, julgada por sua própria corte. Cleópatra usava o que tinha: charme, cultura, estratégia e a paciência de uma esfinge. Sabia que o trono não se mantinha com rezas, mas com riscos. E ela jogava para vencer. Ela entendia o poder do mito. Sabia que, se não podia vencer no campo de batalha, venceria na lembrança. Cada gesto era um símbolo, cada encontro, uma peça no tabuleiro. Quando se vestia de Ísis numa cerimônia, não era só para homenagear uma deusa, era para se tornar uma, para dizer: eu sou sagrada, toquem e será o fim de vocês. E foi. No fim, quando Roma venceu, Cleópatra preferiu morrer do que ser exibida como troféu. Morreu com dignidade, cercada de ouro e silêncios. Talvez por veneno, talvez por serpente, talvez por decisão. Não importa, porque mesmo na morte, ela venceu. Virou lenda. E lendas vivem mais do que reinos. Hoje, mais de 2000 anos depois, ainda falamos dela. Ainda fantasiamos sobre sua cama, sua mente, seu perfume. E talvez seja isso o mais assustador. Ela não seduziu apenas homens. Seduziu a eternidade. E nos deixou uma lição dolorosa e elegante. Poder não é o que você mostra. É o que você faz os outros desejarem sem perceber. Cleópatra provou que o corpo é uma ferramenta, mas a mente é o império. Ela era estrategista, amante, mãe, rainha e símbolo. Tão contraditória quanto fascinante. Tão temida quanto desejada. E enquanto outros reis descansam no esquecimento, ela reina em cada esquina da cultura pop. Maquiada, enigmática, viva. E se até o desejo pode virar veneno, no próximo tópico vamos ver como sexo, poder e morte se entrelaçavam no Egito como cobras em sacrifício. Porque quando o lençol se torna arma, o prazer vira sentença. No Egito antigo, a linha entre o êxtase e a execução era tão fina quanto um fio de linho. Onde havia desejo, havia também conspiração. Onde havia sedução, havia poder. E onde havia poder? Bem, sempre havia alguém disposto a matar por ele. A cama de um faraó podia ser de ouro, mas nunca era segura. Era mais um campo minado do que um leito de amor. E cada suspiro podia ser o último. Muitos amantes se perderam no calor dos lençóis imperiais.
às vezes por ciúmes, às vezes por política, às vezes porque sabiam demais depois de um momento de fraqueza. Não era raro um general desaparecer misteriosamente após uma noite com a concubina favorita. Nem incomum um sacerdote cair em desgraça por ter ousado amar alguém acima da sua função cósmica. Cupido egípcio jogava com lâmina. Até o faraó estava em risco, não por ser fraco, mas por ser desejado. E onde muitos desejam o mesmo trono, o mesmo corpo e o mesmo silêncio, a traição encontra espaço. Já houve casos de concubinas que envenenaram o governante em troca de promessas vazias feitas por rivais. Beijos com gosto de mirra e final de ópera trágica. Se for morrer, que seja perfumado, diziam os sussurros. A história está cheia de mortes discretas com motivação lasciva. Casais desfeitos a punhaladas. Esposas acusadas de feitiçaria após se envolverem com guardas. Poções de amor que matavam lentamente, com o charme de um veneno de escorpião. Tudo escondido entre jarras de vinho e tapetes bordados. Shakespeare teria surtado de inspiração se tivesse acesso a esses relatos. O sexo era prazer, mas também era chantagem, moeda de troca, promessa política. Um simples toque podia significar aliança ou guerra. Um lençol amarrotado pela manhã podia derrubar dinastias. Não é exagero. Há papiros que relatam sucessões inteiras definidas pelo favor de uma mulher durante uma noite em um templo. O Egito era sensual, mas acima de tudo, estratégico. Não era só nas elites. Entre o povo, brigas por amantes ou infidelidades também terminavam em tragédia. Algumas múmias mostram sinais de violência craniana. Outras foram enterradas com amuletos quebrados, sinal de mágoa eterna. Quando o amor era profundo, a dor também era. E quando a dor era demais, a morte se tornava a única resposta, ou a última vingança. Curiosamente, muitas dessas histórias desapareceram dos registros oficiais. Os templos não queriam manchar a pureza dos faraós com casos passionais. Mas os arqueólogos encontram sinais, pistas, símbolos escondidos sob camadas de história. Porque por mais que o Egito tentasse parecer imortal, era tão humano quanto nós. E amar sempre foi um risco. O que fascina é como o Egito misturava esses elementos com tanta naturalidade. A vida não era separada em caixinhas. O amor podia virar morte, a morte virar mito, e o mito virar amuleto. O desejo era rio e espada, cura e maldição, festa e funeral. E o que começava com um olhar podia terminar numa pirâmide isolada no meio do nada. Mas talvez o mais perigoso de tudo fosse amar de verdade num mundo onde tudo era jogo. Porque quando alguém amava sem estratégia, sem filtro, sem proteção, esse alguém sempre saía perdendo, ou morrendo, ou sendo eternizado numa canção que ninguém mais sabia cantar. E se o trono era letal, o povo sabia amar com mais liberdade, ou pelo menos, com menos consequências cósmicas. No próximo tópico, vamos sair dos palácios e entrar nas cabanas humildes, onde o desejo era mais simples, mais sincero e, às vezes, mais feliz. Enquanto os palácios ferviam com jogos perigosos, nos bairros de adobe e entre as tendas de barro cozido, o amor tinha outro ritmo. Ali, o desejo não era arma, era alívio. Não envolvia alianças políticas, mas pão fresco e um olhar compartilhado na beira do poço. O povo egípcio amava com simplicidade e intensidade. Sem ouro, sem veneno, sem concubinas disputando herança. Só com alma, e às vezes, uma cebola perfumada. Cartas de amor de escribas para suas amantes humildes foram encontradas em papiros amarelados, com frases tão modernas que dariam bons status de WhatsApp. Você é o meu desejo ao acordar e o meu repouso ao anoitecer. Nada mal para alguém sem acesso a Netflix ou a playlists românticas. Essas palavras não eram ditas para ganhar poder, eram ditas para não enlouquecer de saudade. Casais formavam-se nos campos de papiro, nas oficinas de cerâmica, nos rituais à margem do Nilo. E embora os casamentos populares também tivessem contratos, havia mais espaço para uma escolha mútua, o afeto sincero e a vida partilhada com poucos recursos, mas muitos sonhos. Amar era, acima de tudo, resistir ao cansaço da rotina e transformar o cotidiano em companhia. Não faltavam rituais, é claro. O povo egípcio era profundamente simbólico.
Algumas mulheres costuravam faixas de linho com nomes entrelaçados como amuleto de fidelidade. Homens esculpiam pequenos objetos em madeira como presentes. Não havia joias caras, mas havia intenção. E a intenção, para quem tem pouco, é tudo. Às vezes, mais do que perfume de mirra. Os amantes populares tinham menos privacidade, mas talvez mais liberdade. Podiam andar de mãos dadas sem serem julgados por sacerdotes. Podiam se beijar entre jarras de vinho barato, sem medo de espiões do trono. E podiam, talvez, amar por escolha, e não por protocolo. Isso por si só já era uma revolução. Uma que acontecia todos os dias, sem fanfarra. E as dores também eram diferentes. Não havia medo de conspiração, mas havia a ausência do outro nas longas jornadas agrícolas. A espera era a maior vilã. Esposas que olhavam para o horizonte esperando ver o marido voltar da construção de um templo. Homens que sonhavam com a voz da mulher em noites cheias de estrelas e de mosquitos. O amor resistia no silêncio. Os rituais de fertilidade eram mais comunitários. Acolhiam todos, pobres, lavradores, artesãos. Não importava a origem. Todos queriam se sentir vivos, desejados e dignos de um abraço no fim do dia. Alguns faziam orações simples, como "que ela me sorria amanhã". Outros pediam aos deuses que seus filhos nascessem com olhos parecidos. Poético, brutal, humano. E mesmo sem registros luxuosos, essas histórias também sobreviveram. Em restos de tinta num muro. Em grafites escondidos nos banhos públicos. Em colares de barro encontrados em sepulturas modestas. São provas de que o desejo não era só dos poderosos. Ele morava no calor das mãos, na divisão do pão e no sussurro roubado antes do amanhecer. Essas histórias, apesar de menos glamurosas, talvez sejam as mais verdadeiras. Porque não estavam preocupadas com lendas. Estavam preocupadas com o agora. E amar no agora, em qualquer tempo da história, é o maior dos riscos. E também o maior dos atos de fé. Que fique registrado, então. O povo egípcio também amou. Com menos espetáculo, mas com mais verdade. Mas há coisas que nem o povo nem os reis ousavam registrar. No próximo tópico, vamos abrir espaço para o que não foi dito. Os tabus, os silêncios e os desejos tão perigosos que nem os deuses tiveram coragem de escrever nas paredes. Há algo curioso nos registros do Egito Antigo. Tanta coisa documentada, esculpida, pintada. E ainda assim, sentimos que falta algo. Um silêncio entre os hieróglifos. Um espaço em branco entre as colunas. Porque nem tudo foi dito. Nem tudo podia ser dito. Alguns desejos eram grandes demais para o papiro. Ou perigosos demais para sobreviver ao julgamento dos vivos e dos mortos. Os egípcios sabiam como contar histórias. Mas também sabiam quando calar. Sabiam que certos amores envergonhavam mais do que encantavam. Que certos prazeres não podiam ser expostos nem mesmo às estrelas. E que algumas verdades precisavam ser enterradas junto com seus protagonistas. Não por falta de coragem, mas por excesso de consequências. Existem lacunas em documentos oficiais, relatos cortados no meio, papiros onde a tinta muda de cor quando o assunto começa a esquentar. É como se o escriba tivesse olhado para os lados, respirado fundo e decidido não terminar. Aquilo que não era permitido podia existir, mas só no sussurro, no olhar disfarçado, no gesto contido. Como todo bom segredo, temas como homossexualidade, desejo por sacerdotisas, relações entre classes diferentes ou fantasias ligadas ao além-vida eram cercados por códigos. Eles sabiam que o corpo desejava coisas que os deuses preferiam ignorar. E para não desafiar o equilíbrio do cosmos, optavam por simbolizar, representar de forma ambígua, ou simplesmente apagar. Os artistas sentiam isso. Às vezes deixavam pistas nos detalhes, um gesto de afeto entre duas figuras masculinas pintadas lado a lado. Um poema que parece sobre a lua, mas fala claramente sobre alguém que não podia ser tocado. O proibido não sumiu, apenas mudou de forma. Ficou nas entrelinhas. Nos sonhos, nas negações. E os sacerdotes? Ah, eles sabiam. Mas a função deles era manter a ordem, não provocá-la. Então usavam a censura como ritual. Apagavam nomes de faraós imorais. Destruíam estátuas de amantes escandalosos.
Queimavam papiros com ritos obscuros, e quanto mais tentavam apagar, mais curioso o povo ficava. Porque o que é proibido, arde. O que é escondido, vive mais tempo. Até hoje, arqueólogos encontram buracos simbólicos nas histórias. Momentos onde algo claramente foi retirado. Como uma vírgula que falta em uma confissão. E tudo isso nos leva à pergunta incômoda. O que será que os egípcios amaram tanto, que nem ousaram registrar? O que os fez tremer mais do que a fúria de Sete ou a sedução de Hathor? Talvez tenham amado alguém de forma errada, ou desejado algo que ia contra o ciclo da ordem divina, ou sentido prazer onde a religião só via penitência. Talvez. Nunca saberemos ao certo, mas o silêncio deles fala, grita, sussurra entre as ruínas. Nós também quebramos regras. E talvez essa seja a confissão mais humana de todas, porque no fim, o que não foi escrito é mais forte do que o que foi. O tabu é um espelho escuro. Mostra o que somos quando ninguém nos olha. E o Egito, mesmo milênios depois, ainda nos provoca com seus silêncios. Não para nos envergonhar, mas para nos lembrar de que todo desejo tem sua sombra. E é por isso que no último tópico, vamos caminhar juntos para o fim dessa viagem, onde os corpos se desfazem, mas os desejos continuam vivos, onde o passado não morreu. Só cochila em sarcófagos perfumados, esperando que alguém tenha coragem de reabrir o pergaminho. A história do Egito não é feita apenas de reis, guerras e pirâmides. É feita de corpos que se tocaram no escuro, de olhares trocados à beira do Nilo, de beijos escondidos atrás de colunas, de promessas murmuradas sob a luz de lamparinas. É feita de tudo aquilo que não virou estátua, mas queimar ainda queima. E talvez, no fundo, seja isso que nos torna tão parecidos com eles. Porque o tempo passa, a areia cobre, os nomes se apagam. Mas o desejo fica. Ele sobrevive nos papiros que escaparam do fogo, nos poemas sem assinatura, nos amuletos partidos ao meio. Sobrevive até nos silêncios, especialmente neles. E enquanto houver alguém perguntando como era amar naquela época, o Egito ainda respira. Os faraós se foram, seus tronos viraram pó. Mas suas noites, seus segredos, seus pecados sutis ainda nos provocam. A cama onde nasceu um herdeiro, o beijo que causou uma guerra, o toque que mudou o destino de um império. Nada disso está no museu. Está em nós, na nossa curiosidade, no nosso espelho. Talvez amar, no fim das contas, seja a única coisa que nos iguala a reis e plebeus, a vivos e mortos. Talvez seja o que sobrevive mesmo quando tudo mais desaparece. O Egito nos ensinou a amar como se fosse eterno, mesmo sabendo que nada é. E talvez por isso, a história deles ainda pulsa nos nossos fones de ouvido enquanto você tenta dormir. Eles desejaram com coragem, amaram com astúcia, sofreram em silêncio, escreveram quando podiam. E quando não podiam, sussurraram. E esses sussurros atravessaram milênios. E chegaram até você, nesta noite, neste exato momento em que o mundo desacelera e a memória se estende como o Nilo sob a lua. Agora que você sabe o que o Egito não contou nos livros, talvez perceba que nem tudo precisa ser dito para ser sentido. Que o amor, o desejo e o medo de perdê-los são universais, atemporais, sagrados. Que somos feitos do mesmo linho, da mesma carne e da mesma vontade de sermos lembrados, nem que seja em segredo. Então, da próxima vez que ouvir falar de múmias, lembre-se, por baixo das faixas havia pele, e sob a pele, sonhos. Nem todos realizados, mas todos humanos, como os seus, como os meus, como os de quem desenhou corações nas paredes de pedra e esperou, em silêncio, que alguém algum dia entendesse. Essa foi uma viagem pelas sombras do desejo egípcio, um mergulho entre o prazer e a poeira, entre o mistério e o toque. Um lembrete de que, por mais distante que pareça, o passado ainda pulsa dentro de nós. Nos faz rir, refletir, arrepiar e, às vezes, chorar baixinho, como quem se despede de uma história que não queria que acabasse. Mas toda boa história tem um fim, e este é o nosso. Pelo menos por hoje. Se essa jornada mexeu com você, se alguma parte dessa história fez você pensar em alguém,
ou lembrar de algo que o tempo tentou apagar, comenta aqui embaixo. Eu tô nessa viagem. Vamos deixar um eco nesse deserto que ninguém mais ousou percorrer. E agora, feche os olhos, respire fundo e deixe que os deuses do silêncio cuidem do resto da noite.